Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. Quero cumprimentar os irmãos amados, visitantes que estão aqui essa noite. Boa noite. A paz seja convosco. Eu fico muito feliz quando eu vejo análises científicas que falam sobre a Bíblia. Eu tenho lido, além da Bíblia, diversos cientistas. E o que me deixa muito feliz é ver os cientistas dizendo: Jesus estava certo. Jesus estava certo. Jesus estava certo. Demorou um pouco, mas eu vivi para ver isso. Vendo esse vídeo, tem um instituto nos Estados Unidos da América que se chama Instituto HeartMath. Heart de coração e Math de matemática. É um instituto que faz medições do coração, instituto matemático, faz medições do coração e do alcance das ondas que o coração emite, do alcance do coração ao redor das pessoas. Jesus falava muito do coração. E como eu já disse aqui outras vezes, muita gente acha que o coração é uma bomba que bombeia sangue, mas vocês estão enganados. A partir do 21º dia de gestação, a partir do 21º dia de fecundação do óvulo, gameta masculino, gameta feminino, embrião, no 21º dia do embrião está lá o coração. Não tem nada lá mais. Não tem fígado, não tem baço, não tem rim, não tem olho, não tem cérebro, não tem nada. Mas o coração está lá. E se você colocar um estetoscópio lá, você vai ver que ele está bombeando, batendo rapidamente. Porque ele estende os seus braços para o corpo do embrião. E como um maestro, ele dá o tom do crescimento dos órgãos. Isso foi uma das pesquisas que o Instituto HeartMath descobriu. Então, para quem acha que o coração é só uma bomba, você está enganado. O coração está envolvido com a fé. É através da crença dentro do coração que as coisas acontecem fora. Porque se você não duvidar no seu coração, aquilo que você pedir será realizado. Foi o que Jesus disse. E hoje eu quero falar sobre fé. Eu gosto muito de falar sobre fé, sabe por quê? Porque as pessoas vão à igreja, às vezes as pessoas vão uma vez por semana à igreja, o pastor abre a Bíblia, lê um trecho, fala uma palavra, a pessoa sai daqui edificado, mas ele passa a semana inteira sem pegar na Bíblia, sem ler, sem um estudo, sem um devocional, né, pastor? E aí ele chega, eu já ouvi muito isso. Irmãos, desculpem se alguém discorda de mim, tá? Mas igreja não é lugar de carregar bateria. Desculpa. Igreja é lugar de comunhão. A bateria do crente tem que estar carregada todos os dias. Tem que estar sempre pronto, mesmo se estiver passando por uma situação adversa. Tem que estar sempre pronto com uma palavra na ponta da língua para passar para o seu irmão, para encontrar um coração aflito, uma pessoa que está necessitada. Então a bateria do crente tem que estar sempre carregada. Não, eu vou na igreja carregar as baterias. Para, irmão. Você tem que estar ligado todo dia em Deus. Amém? Amém, glória a Deus. O título da mensagem de hoje à noite é Caminho da Fé. Eu quero ler um trecho com os irmãos que está em Hebreus 11, 6.
Não sei se está igual, mas eu vou ler com os irmãos aqui para ficar legal. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real, que ele recompensa todos os quantos se consagram a ele. Ou ele é galardoador daqueles que o buscam. Que é o que está na minha tradução. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que ele se torna galardoador dos que o buscam. E Jesus afirmou a respeito de como somos acolhidos, lá em João 6,37, que diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, irmãos, se você está aqui essa noite é porque você ouviu a voz. Você foi chamado para estar aqui. Amém. Glória a Deus. Porque o Pai te chamou e você ouviu. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então hoje a gente vai trilhar esse caminho, que é o caminho da fé. A fé que sustenta esse elo de ligação que temos com Deus. É crendo em Deus, passando por situações boas ou ruins. Eu costumo dizer, fazer uma alusão à academia, pastor. Fé é como um músculo. Você tem que exercitar. Se você não exercita a fé, sua fé vai ser mirrada. Então exercite a sua fé. E ela, desde Abraão, chamado pai da fé, até os dias de Jesus, a fé sempre agradou a Deus, agradou ao Filho também. Vou citar alguns textos aqui que falam sobre isso. Quero pedir a gentileza para que aqueles que possam ficar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na tua casa, de poder desfrutar da sua palavra, de poder desfrutar do teu amor. Eu te peço, Senhor, que eu seja um instrumento teu essa noite, para que a tua palavra possa alcançar os corações que estão aflitos, desesperados ou felizes. Que a tua palavra venha restaurar, alegrar, que a tua palavra venha edificar, consolar e exortar aqueles que assim necessitam. E é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Nessa mensagem vamos percorrer a história bíblica de Abraão ao Novo Testamento, para ver como a fé, mesmo começando pequena, como um grão de mostarda, encontra solo fértil, cria raízes, resiste às tempestades e transforma vidas. Veremos 3 caminhos práticos para um leigo crescer em fé, ouvindo, obedecendo a palavra e perseverando nas provas e frutificando no cotidiano. Vamos ao tópico número 1. A fé começa quando ouvimos e obedecemos a palavra. A jornada da fé bíblica começa com Abraão, que ouviu a voz de Deus e obedeceu, mesmo sem saber para onde ia. Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Essa obediência não foi um salto no vazio, mas uma resposta à palavra de Deus. E por confiar, Abraão foi declarado justo. Gênesis 15:6 vai dizer: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa é a marca da fé, desde o Antigo Testamento. Lá em Abacuque 2:4 está escrito: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eu tenho muita dificuldade, e por isso que eu sempre toco em assuntos pontuais na igreja, porque muitas vezes as pessoas entram por aquelas portas, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, e elas começam a participar dos cultos, começam a ouvir as mensagens. E muitas vezes, não digo todos, é claro, mas muitas vezes a gente vê isso frequentemente. O pastor vai me dizer aqui também se isso não acontece. A gente vê pessoas que estão no meio da igreja, participam dos cultos, às vezes fazem parte do corpo de membros, mas estão perdidos, não sabem como lidar com a palavra de Deus, com a fé. Para eles é tudo difícil. E alguns discursos são repetitivos, sabe? A pessoa parece que... Eu já disse isso aqui, né, pastor? Tem vezes que as pessoas acham que Deus só ganha do diabo no segundo tempo da prorrogação do último minuto. E a história não é bem essa. As pessoas têm que vir para a igreja, ouvir a voz de Deus, entender que foi aceito por Cristo, não que ele aceitou a Cristo, porque a gente não tem condições de aceitar a Cristo. Eu mesmo disse que eu não aceitei a Cristo. Ele que me aceitou. Ele que falou, vem. Eu ouvi a sua voz, ele falou, vem. Não tem como aceitar, ele que me aceitou, o amor dele é grande demais. E a pessoa começa a fazer parte da igreja, do corpo de membros. Começa a ter contato com a Bíblia. E muitas vezes não entende nada do que está lendo. Não entende que a lei aponta para Cristo. A lei se cumpre em Cristo. E que quando você faz parte do corpo da igreja, a sua fé vai ser treinada com situações adversas. Não é Deus que está pesando a mão. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, mas, como o próprio Jesus disse, aqueles que dão frutos, eles têm que ser podados. Por quem? Pelo agricultor, que é o Pai. O que é ser podado? Você venceu agora? Conquistou uma vitória pela sua fé? Então você está preparado para novas adversidades. Se você é pastor de igreja, pode ser que você tenha mais um atribulado para orientar. Se você tem família, pode ser que alguém da sua família adoeça. Se você tem emprego, você pode perder o emprego. São situações que vão fazer com que você exercite a sua fé. Viver com Cristo nunca foi dito que seria um mar de rosas. Mas o acompanhamento da palavra com Cristo vai nos ensinar e vai nos transformar em novas criaturas, resistentes, resilientes e conhecedoras do amor de Deus. Quando isso acaba? Nunca. Sabe por quê? Ao contrário do que algumas pessoas acham, vida eterna, como eu sempre digo, não é você esperar morrer para encontrar com Cristo. A vida eterna começa aqui e agora. João 17:3 vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Então, a partir do momento que você entra pelo caminho, você conhece a palavra, entende que Cristo é seu Salvador, você começa a caminhar com Cristo, as situações adversas vêm, as boas e as ruins, as vitórias e as derrotas, e você vai crescendo em fé. É por isso que o exemplo do grão de mostarda é importantíssimo. Infelizmente, nós temos algumas Bíblias, né, que a tradução está pecando, mas a fé não é do tamanho do grão de mostarda. A fé é como o grão de mostarda. Que ela é lançada numa terra fértil. Essa terra é o teu coração, é o meu coração. E essa terra fértil vai, quando essa semente é lançada, ela morre, germina e dá início a uma árvore que vai crescer a partir daquela semente minúscula. E está escrito que até as aves do céu vão fazer ninhos. Significa que se você tiver fé como o grão de mostarda, isso vai crescer dentro do seu coração. Você vai estar cheio, tanto do Espírito Santo quanto da palavra. E vai ser capaz de alcançar outras pessoas. Sabe as aves que fazem ninhos nas árvores? São outras pessoas que vão te ouvir falar. Opa, peraí, nunca ouvi falar isso. Está sendo diferente. Quem é você? O que você faz? E você tem a possibilidade de não se apresentar, mas apresentar aquele que é maior do que nós. Apresentar Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que salva e aquele que liberta. A fé, ela é capaz de transformar vidas. Eu estava aqui quarta-feira passada, né, pastor? E o Rafa não está aqui hoje porque a esposa está doentada. O Rafa me encontrou lá fora, já estava indo embora, e ele disse assim: diga para seu filho Lucas que ele vai ter um encontro com Deus por esses dias. Ou seja, Deus vai encontrá-lo. Eu falei isso para o Lucas, e para a honra e glória de Deus, hoje o meu filho eles falam que foi alinhado ao ministério de Campinas, e eu fiquei muito feliz, porque eu vi naquilo uma resposta às minhas orações e às orações da minha esposa, e às orações da Letícia, da Karine, que são as minhas filhas. E muitas vezes Deus está respondendo a sua oração e você não está conseguindo enxergar. Muitas vezes Deus está respondendo a sua oração e você está murmurando: ai, Senhor. Aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça, e olhos para ver, que veja. Então, se o seu coração está estraçalhado hoje, despedaçado, você veio a essa igreja porque não sabia mais o que fazer, não sabia mais para onde ir, precisava ouvir alguma coisa, creia que Deus é capaz de mudar trajetória, é capaz de mudar história, é capaz de transformar corações, é capaz de pegar aquele que está jogado na sarjeta, drogado, que a família está aos pedaços. Você pode ver aquele lá um dia aqui em cima pregando a palavra, porque ele é capaz de restaurar vidas. Mas para que isso aconteça é necessário ter o quê? Fé. A fé é muito importante. Eu já vivi coisas na minha vida, estava até contando para o pastor esses dias.
Tinha um carro que ficou quase 2 anos parado na oficina reformando. Quando esse carro saiu, eu fiquei tão feliz. O carro estava tão bonito. Era um Puma 79. E aí eu comecei a andar com ele. Um dia eu fui trabalhar em Jandira, perto de onde o pastor trabalha. Na volta, esse carro, eu acelerava e o carro morria. Aí eu dava na partida, o carro pegava, eu acelerava, ia, o carro parecia que era engolido, assim, parava. Estava eu e o menino, esse menino era até novo convertido. Aí eu olhei para ele, eu lembrei, né? Eu falei assim, rapaz, a gente precisa parar de ser crente frouxo. Ele falou, por que você está falando isso, Eduardo? Eu falei, você crê que se a gente orar por esse carro aqui, ó, colocar a mão em cima dele, ele vai nos levar em casa sem parar? Ele falou, sim, eu creio. Falei, então vamos fazer isso agora? Vamos colocar uma mão no carro. Falou, Senhor, nos leva em paz para casa, Senhor. Peguei, dei na partida, peguei o carro, peguei a Castelo Branco, cheguei, deixei ele na casa dele, coloquei o carro na garagem e avisei minha mãe. Falei, mãe, amanhã eu vou sair cedo para trabalhar, o mecânico vai vir pegar o carro porque ele está com problema. Depois você me avisa. Para a honra e glória de Deus, eu cheguei em casa, sabe o que eu ouvi da minha mãe? Ela falou assim, o mecânico teve trabalho de tirar o carro, ele não pegava de jeito nenhum. Falou que o cano que leva a gasolina do tanque para o carburador entupiu, não passava gasolina de jeito nenhum, teve que levar empurrando. Viram aí? Por onde essa gasolina passou? Não me interessa, o que interessa é que Deus fez a obra na nossa vida naquele dia. Amém, irmãos? Tem diversos casos de pastores, casos de membros, que oraram, exerceram a sua fé e receberam a sua vitória. Ah, você está sendo positivista? Não! A fé serve para isso. Para nos momentos que a vida te apertar e te espremer, você ter resiliência suficiente para glorificar o nome de Jesus. Fé. Importantíssimo ter fé. Vamos para o tópico de número 2. A fé cria raízes e se fortalece nas provas. A fé não apenas nasce, ela é enraizada e frequentemente é nas provas que suas raízes se aprofundam. Abraão experimentou isso no Monte Moriá, Gênesis 22 e 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. A fé bíblica confia que Deus proverá, mesmo quando não vemos como. Ah, eu não vejo como, isso não tem saída. O médico falou que é câncer, estado terminal, não tem saída. Só eu, já vi 2 casos assim. Câncer, estado terminal, grau 4. O médico fala assim para o paciente, no seu caso, é diagnóstico fechado. Espero que ninguém aqui receba essa notícia. Mas se receber, você pode se apoiar na fé. Diagnóstico fechado é que não tem mais jeito. Vão te medicar para você não sentir dor. Eu já vi 2 pessoas com diagnóstico fechado levantaram as suas mãos e glorificaram ao Senhor, porque foram totalmente curadas, totalmente restauradas, a ponto do médico falar assim, eu não sei o que aconteceu, mas no seu caso, que
que foi um caso de uma conhecida minha, de um médico amigo meu, câncer de grau 4. Ela fazia os exames tudo bonitinho, tudo direitinho, mas ela teve um tumor que nasce atrás da mama, e ele alcançou a costela, e não pegaram na mamografia, e se espalhou pelo corpo todo. Tinha na membrana do coração, fígado, baço, intestino, cérebro, estava tomado. E ela, o médico falou assim: ó, seu caso é diagnóstico fechado, nós só vamos te medicar para você não sentir mais dor. E aí o primo dela, que é médico, conseguiu um tratamento para ela no Hospital Pérola Byton. Chegando lá, a junta médica detectou que o câncer primário é o que dá origem à metástase. Metástase significa o espalhamento. Geralmente uma célula cancerígena, ela começa num determinado ponto e cai na corrente sanguínea, e geralmente ela para nos filtros. Na medula óssea, nos rins, no fígado, no pâncreas, no pulmão. E aí, quanto mais tempo sem tratamento, mais se espalha. E aí o médico falou: nós achamos o seu tumor primário e existe tratamento para ele, só que no teu caso, o hospital não vai pagar por isso, porque custa 30 mil reais por semana, e você está no estado terminal. Ela falou: tem alguma coisa para mim? Eu falei: tem. Quimioterapia. E ela tomou 1, 2, 3, na 8ª proibiram ela de tomar quimioterapia, chamaram ela na diretoria do hospital. E ela falou: o que aconteceu? Ele falou assim: eu não sei o que aconteceu. Eu sei que o teu corpo reagiu de uma forma que agora o hospital resolveu bancar o tratamento para você. Você vai receber o tratamento semanalmente. Sabe por quê? Porque ela entrou no hospital, começou a fazer as químios, e ela falava assim: não, eu não vou morrer disso não. Deus não vai deixar. Eu vou ser curada. Todo mundo: você não vê que você está em estado terminal? Ela falou assim: não, mas eu creio. Deus não vai deixar. E ela fez o tratamento dela. Depois ela postou no Facebook a plaquinha assim: totalmente curada. Para a honra e glória de Deus. É nesses casos, irmãos, que tudo vai colaborar para que você fique negativo. Mas se você tiver os olhos da fé, que muita gente não entende. A melhor definição de fé para mim está em... Ju, me ajuda aí. Marcos 11, 24. A melhor definição de fé está nesse versículo aí. É Jesus falando: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Essa tradução ainda não está muito legal. Vou achar a minha aqui, ó. A minha é Almeida, revisada, e é Ara, né? Marcos. Aqui. Achei. Marcos 11, 24. Leve esse versículo para casa, irmão. Lê até entender. Porque tem muita gente que não entende. Achei.
Marcos 11. Perdão, irmãos, é que minha Bíblia é nova, eu ainda estou brigando com ela ainda. O bom é que ela tem a letra desse tamanho. Aqui. Faço questão de ler com vocês. 11, 24. A partir do 22. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. As pessoas geralmente oram a partir de uma necessidade, acreditando que Deus vai realizar alguma coisa. Pela misericórdia pode até ser que aconteça. Mas Deus não responde necessidade, Deus responde a fé. Crê que você já recebeu, e a sua oração vai ser muito menos de petição e muito mais de agradecimento. Foi o que essa irmã fez. Ela falou: não, o diagnóstico está fechado. Ela disse: não, Deus não vai deixar. Eu creio, eu já me sinto curada. É acreditar sem ver. A fé é isso, acreditar sem ver. Um bom exemplo disso também é um pastor da Coreia do Sul, se não me engano, Po Yong-shu. O testemunho dele é muito engraçado. Ele falou que queria 3 coisas para o Espírito Santo. Pedia e não recebia. Aí um dia o Espírito, ele reclamou, né? É uma coisa que eu não quero que vocês façam, que é reclamar. Porque vocês sabem que reclamar significa pedir 2 vezes por aquilo que você não quer. Se você está reclamando das dívidas, você vai ter mais dívidas. Se você reclama de doença, você vai ter mais doença. Porque você está pedindo. Reclama. Quem clama, pede uma vez. Quem reclama, pede 2 vezes. Geralmente por alguma coisa negativa. E um dia o Espírito Santo falou para o pastor Po Yong-shu, falou assim... Ele pediu uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. Não, eu pedi, não recebi. Qual que é a cadeira que você quer? Qual que é a bicicleta que você quer? E qual que é a mesa que você quer? Quando ele conseguiu enxergar, não demorou muito, ele recebeu. É fé. Acredita. Essa é a força que vai fazer com que você viva. Essa é a força que vai fazer com que aquilo que Jesus disse para nós: venha a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Por quê? Por que as pessoas andam cansadas e oprimidas? Porque elas não têm esperança, elas não têm fé. Quando elas descobrem que existe um Deus, que você pode passar por situações adversas, mas que sempre haverá um escape e uma saída pela fé, você vai viver mais leve. Está difícil, você está chorando.
Faz que nem a música da, acho que é Cassiane, eu não guardo o nome de cantora. Ela canta assim, ó: quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. Isso é fé. Glória a Deus. Porque eu vejo muito, às vezes tem crente do meu lado. Ai, a situação está difícil, pastor. Deus não está me enxergando mais. E aí quando eu dou uma, né? Com educação, é claro, mas porventura Deus ficou cego? Eu não estou sabendo? Não, irmãos, para de reclamar e agradece. Fala, Senhor, o que eu tenho que aprender com essa situação? Em que essa situação vai me edificar? Ou vai me exortar? Quando eu olho para José do Egito, irmãos, ele teve aquelas visões, e passou o que passou, e preso numa cadeia, por causa do seu dom, foi preso. Com certeza para ele falava assim: o que me resta agora é só orar, eu não vejo saída. Tente visualizar a passagem de José na cadeia. Faça uma associação com a sua vida, com algum problema que você tem, que é insolúvel, que você não enxerga saída. E saiba que o copeiro saiu e esqueceu de José. Falou: lembra de mim. Ainda bem que ele não lembrou, porque senão José tinha virado assistente do copeiro. Mas o dia que o faraó teve um sonho e ninguém conseguia decifrar, o copeiro, foi o copeiro que lembrou? Foi Deus que lembrou o copeiro. Falou assim: ó, tem um sujeito lá na cadeia que ele... traga ele até mim. Quando José abre a boca na frente do faraó, o faraó fala: para quem eu vou designar essa tarefa, a não ser você? E ele cria um cargo que não existia no Egito, governador do Egito, e fala para ele que foi humilhado, foi perseguido. Tem alguma semelhança com a sua vida? Você está sendo humilhado? Está sendo perseguido? Estão levantando falso testemunho contra você? Puxa na memória, vê aí. Mas Deus pega Moisés e pelo dom que ele tinha, ele foi parar na cadeia. E pelo dom que ele tinha, ele saiu da cadeia para ocupar um cargo que não existia, porque ele era fiel a Deus. E em todo o texto diz que Deus era com ele por onde ele passava. Temos que usar a nossa fé. E eu vou dizer uma coisa, hein? Eu não sei se é para mim ou se é para vocês. A coisa vai apertar, tá? E você vai chorar, viu? Porque a tesoura vai passar podando. Mas isso vai fazer com que você ou eu saia do outro lado uma pessoa melhor, mais parecida com Cristo. Porque Deus, ele aproveita dos desastres, das situações adversas, para nos transformar mais e mais a imagem e semelhança de Cristo. Vocês lembram da mulher, da samaritana?
que Jesus diz assim para ela, falou assim: chegará o tempo, esse tempo já chegou, que o Pai busca verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Quem que é o espírito? Deus. Quem que é a verdade? Jesus. Ele vai procurar aqueles que mais se assemelham. Lembra? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança foi distorcida. Então seja você também um adorador que o adore em espírito e em verdade, pela fé. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Está lá em Isaías 40:31. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. As provações não destroem a fé, lapidam-na. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa palavra é dura, né, irmãos? Se ouvir, mas ela causa benefícios. Ela é uma palavra transformadora. É uma palavra que exorta, mas ao mesmo tempo consola. Último tópico: a fé cresce, frutifica e abençoa muitos. Jesus comparou a fé ao grão de mostarda. Pequena semente, mas com potencial extraordinário no reino. Mateus 11, do 31 ao 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescendo é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as árvores do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Quando a fé cresce, outros aninham-se nos seus ramos. Família, amigos, vizinhos, encontram abrigo no testemunho que você dá. E Jesus reforçou o poder dessa fé humilde. Mateus 17 e 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Ou seja, Jesus Cristo estava criticando o tamanho. Pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé com as características, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Para frutificar, a semente precisa de bom solo. Jesus explicou em Lucas 8:15. A semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. O segredo é um coração que ouve, guarda e persevera. É preciso trafegar por esse caminho, entender, aprender, buscar, ser curioso, vasculhar as escrituras, crescer no entendimento e na fé, para não ser abalado com qualquer coisa. Quer ver acabar com uma pessoa, ela sentar na frente do médico e falar: o médico fizer isso, não fala nada, só fala. Se falar isso, a pessoa já começa a chorar. Ai, meu Deus. O médico nem falou nada ainda. Às vezes ele falou: você vai ter que passar por uma cirurgia.
mas é simples. Cadê a sua fé, irmão? Vou fazer uma brincadeira aqui, alguns vão entender. Tem gente aqui que precisa cumprir meta, né? Quanta gente não precisa cumprir meta? Às vezes está no finalzinho do mês e a meta está longe de se cumprir. Aí a pessoa já fica nervosa, começa a explodir. Cadê a sua fé? Aí quando acontece, a glória não é de Deus. Quando acontece, a pessoa fala assim: do nada um cliente me ligou. Ei, não foi do nada não. Aquele que traz as coisas do nada é Deus. Então se alguém te ligou do nada, pode ter certeza que foi Ele que trouxe para você. Não foi do nada. Sim, sem motivação alguma, sem o toque de alguém. Mas Deus é aquele que transforma coisas do nada. Ele traz a existência. Então quando você ora, muitas vezes podem aparecer coisas do nada, mas é obra de Deus na sua vida. Fé. Quando dava aula na escola bíblica dominical, na Assembleia de Deus, às vezes vinha uma pessoa, às vezes vinha duas, às vezes tinha 5 pessoas. Eu era novo convertido naquela época. Vou falar que faz tempo não, senão eu me entrego, né, pastor? Eu era novo convertido e um pastor virou para mim e falei: pastor, o pessoal não tem interesse. Ele falou assim: ó, não fala isso não. Só ora. Só ora. Gente, foi o resultado. Você quer crescimento na sua igreja? Só ora. Você quer que melhore a sua situação financeira, oportunidade de emprego, quer cumprir sua meta? Só ora. Mas não se esqueça de relacionar-se com Deus. Como eu digo aqui, Deus não é anotador de pedido. Deus é relacional. Ele gosta de se relacionar com você. Ele não está lá com um bloquinho só fala: aí meu filho, o que você quer que eu vou providenciar? Não é bem assim não. Deus é relacional. Então Ele sabe os momentos que você necessita, que você precisa. E Ele sabe quando você crê, acredita e tem fé. E quando Ele realiza uma obra na sua vida pela sua fé, essa fé te enraiza. E essa árvore de fé que está crescendo em você vai alcançar outras pessoas. Vai falar: nossa, mas aquele ali estava quase, sabe, chegou, não estava cumprindo nada, mas no final, não sei o que acontece com ele. É o brilho do Espírito Santo, é Deus na vida da pessoa. E você está dando testemunho. Porque o testemunho não sou eu que dou a meu respeito. Jesus falou isso: se testemunho a meu respeito, meu testemunho não tem valor. Testemunho é quando alguém olha e fala assim: ó, aquele lá, tá vendo aquele lá, ó? Achei que ele ia ser mandado embora, mas do nada ele conseguiu, ele alcançou. Fé, relação com Deus, ouvir a voz, ser guiado pelo Espírito. Quando for tomar decisão, saiba que você é dependente de Deus. Toda e qualquer decisão que você for tomar na sua vida, ore antes. Não faça como eu. Fui ajudar uma pessoa de bom coração, achando que estava fazendo bem, mas não orei. Não falei com Deus. Aí quando essa pessoa começou a ser desonesta comigo,
eu orei a Deus e tomei uma, né? Lembra daquele bichinho lá da Parmalat? Tomou? Eu orei e Deus falou assim: você não me perguntou quando você teve a intenção de ajudar essa pessoa, você não perguntou para mim. O que você está me perguntando agora? Então, para não receber uma resposta dessa, toda vez que você for tomar uma atitude, ore a Deus, porque nós dependemos dele em tudo. Amém? No centro de tudo está Jesus, o fundamento e a meta da nossa fé. Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. E aqui eu separei alguns exemplos, 3 exemplos, de Jesus. Não está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus? Jesus demonstrou isso. Tem 3 exemplos para vocês. Centurião, Mateus 8:10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta, a fé do centurião. A mulher do fluxo de sangue, Mateus 9, a partir do 20. Jesus, porém, voltando-se vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A mulher cananeia, Mateus 15, 27 e 28. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Em todos os casos, Jesus se alegra ao ver a fé. É a fé que o honra, que o reconhece como suficiente e digno de confiança. Amém? E amém. Glória a Deus. Espero que Deus tenha tocado o seu coração, tenha te exortado, tenha te consolado e tenha te edificado. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque muitas vezes o Senhor suscita em nós pensamentos, direções que nós precisamos. Nós necessitamos do Teu entendimento, do Teu